Olá, eu sou a Suelen de Oliveira. Hoje vamos falar sobre tricomonas vaginalis, um protozoário um pouco diferente de todos os outros que vocês já estudaram nessa disciplina. Vocês conheceram ameba e giardia, cuja transmissão se dá através da ingestão de água e alimento contaminado. Conheceram também leishmania e trypanosoma cruzi, com transmissão vetorial. E hoje conhecerão um protozoário cuja transmissão é através do ato sexual e, portanto, se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Vamos conhecê-lo? Como mencionei, Trichomonas vaginalis é um protozoário. Isso significa que é um organismo unicelular eucarionte, ou seja, tem núcleo. Nós não estamos visualizando o núcleo nessa imagem porque é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. O que estamos visualizando? Flagelos. Pois é uma característica que está presente em todos os protozoários dessa família e dessa subfamília, Trichomonidae. Dentro dessa subfamília, os protozoários têm entre 3 a 6 flagelos. E dentro do gênero Trichomonas, 4 flagelos livres. Então, aqui é possível visualizar esses flagelos livres e aqui um flagelo recorrente, aderido à membrana ondulante. Ainda sobre a morfologia, a forma mais comum é essa forma aqui, a forma piriforme, e as estruturas que já mencionamos. Os 4 flagelos livres presentes em todos os indivíduos desse gênero, o flagelo recorrente aderido à membrana ondulante, o asóstilo, o núcleo oval e alongado e as estruturas fibrilares que estão dentro da célula, que podem ser vistas em microscopia de luz. Essa imagem aqui já é uma imagem real, obtida através da microscopia de luz. Essa forma piriforme, que é a forma mais típica, ela nem sempre vai ser visualizada, porque esse protozoário ele não tem uma estrutura de sustentação na membrana. Isso significa que a sua forma é bastante variável. Então, é possível observar formas ameboides, epitelioides e até um pseudocisto em condições de estresse. Trichomonas vaginalis é um protozoário extracelular. Ele não entra na sua célula para parasitar. Diferente disso, ele fagocita as células do hospedeiro. Então, não apenas os eritrócitos, mas também as células da região onde ele coloniza. Então, em indivíduos do sexo feminino, esse parasito vai ser encontrado principalmente na vagina e na ectocervice, aqui nessa região. Mas também pode ser encontrado na uretra. Em indivíduos do sexo masculino, o protozoário pode ser encontrado na uretra, na próstata e também na vesícula seminal. Além das células do hospedeiro, como os eritrócitos e as células de epitélio vaginal, por exemplo, ele também se alimenta de fungos e de bactérias através desse mesmo processo de fagocitose. Aqui, nessa imagem, conseguimos ver, então, a vagina e a cervice uterina. O protozoário, normalmente, ele infecta as células da ectocervice, ou seja, as células cujo epitélio é estratificado. No entanto, em alguns casos, é possível observar uma infecção na endocervice também, que é essa região aqui do útero, formada apenas por uma única camada de células. A infecção por trichomonas vaginalis é bastante complexa e para que a gente entenda como que ela acontece, é preciso compreender primeiro como que é uma vagina em condições de homeostase. Então, em condições de equilíbrio, a vagina ela já é colonizada por uma série de micro-organismos que são importantes para a saúde. Entre eles, os lactobacilos, e um exemplo deles é o Lactobacillus acidophilus. E o que esses micro-organismos fazem? Eles vivem de forma comensal e utilizam o glicogênio, que está ali presente naquele epitélio estratificado da vagina e também da cerviz uterina, e fermenta esse glicogênio. Como fruto da fermentação, existem compostos, substâncias que vão conferir uma acidez para a região da vagina.
essa acidez é uma importante barreira, porque é ela que vai evitar com que muitas bactérias patogênicas colonizem a vagina. No entanto, esse equilíbrio, essa colonização por essas bactérias benéficas, presentes na microbiota, pode ser alterado. Em que situações? Imagina que você está com uma amidalite e precisou fazer o uso de um antimicrobiano de amplo espectro, que afetou também a sua microbiota, vaginal. Ou então, uma relação sexual, ou ainda o uso de ducha vaginal. Algumas pessoas insistem em usar sabonete íntimo dentro da vagina, o que não deve ser feito. Então, uma série de coisas pode afetar a microbiota vaginal. Uma vez que isso acontece, que esse desequilíbrio ocorre, ou seja, que ocorre uma disbiose, pode haver também uma redução da acidez vaginal. Então, o pH vaginal na puberdade, ele fica em torno de 3,8 a 4,5, ou seja, um pH ácido. Em situações de disbiose, ele pode chegar a 8. Então, essa redução da acidez propicia o aparecimento de muitas bactérias que vão deixar aquele ambiente anaeróbio. O Trichomonas vaginalis ela é um protozoário anaeróbio. Então, normalmente vai estar acompanhado por esses outros micro-organismos que vão estar utilizando esse oxigênio, vão estar produzindo substâncias ácidas e vão estar deixando esse ambiente adequado para a colonização do Trichomonas vaginalis. Então, aqui, nesse esquema, existe uma situação de equilíbrio com a presença de lactobacilos e, por vezes, pode até ter o contato com Trichomonas vaginalis, mas que não coloniza aquele ambiente porque esse ambiente não está adequado para ele. Ou seja, o pH está muito ácido, existe muito oxigênio. No entanto, com o desequilíbrio e com a proliferação de micro-organismos anaeróbios, o Trichomonas vaginalis ele também encontra um ambiente adequado para a sua sobrevivência. Então, ele coloniza essas células. E é claro, vamos ter de um lado a colonização do Trichomonas vaginalis e do outro as nossas células do sistema imunológico, tentando trazer de volta esse equilíbrio. A tricomoníase é o resultado dessa infecção pelo Trichomonas vaginalis. Então, antigamente se usava o termo DST, ou seja, doença sexualmente transmissível. Esse termo mudou, porque nem sempre uma infecção vai resultar numa doença. Então, lembra que nesse esquema anterior, que eu citei que, às vezes, o Trichomonas pode até chegar nessa vagina e não encontrar uma condição adequada para sua proliferação e sobrevivência? Pois é, nesse caso, a infecção provavelmente ela vai ser resolvida ali mesmo, o sistema imunológico vai combater aquele protozoário e não vai ter uma instalação, uma alteração patológica ao ponto de a gente ter uma manifestação de sinais e sintomas. A prevalência da tricomoníase ela é muito grande, então ela é a IST mais prevalente quando a gente descarta as infecções virais. Se for somar o número de pessoas infectadas com sífilis, com gonorreia e com clamídia, a gente chega próximo ao valor de pessoas, ao número de pessoas infectadas pelo Trichomonas vaginalis. E em relação ao ciclo, o ciclo evolutivo, ele é muito simples. Então, como nós já falamos, como nós já vimos aqui hoje, uma vez que está instalado, por exemplo, no pênis ou na vagina, numa relação, nesse caso aqui, heterossexual, vai ter o contato de um indivíduo que não tinha esse tricomonas, e esse tricomonas vai chegar àquele outro organismo que vai poder, então, se estabelecer ali. O momento em que ele está ali, ele encontra uma condição adequada para a sua sobrevivência, ele se divide de maneira assexuada por divisão binária. Então, diferente de muitos protozoários que têm o cisto como uma forma de resistência, aqui não vai haver. Existe apenas uma única forma, que é o trofozoito, que, como já vimos, pode ter algumas alterações morfológicas, mas não é uma forma evolutiva diferente como acontece em alguns parasitos. Além da transmissão
através do sexo, também pode haver a transmissão através do parto normal. Então, né, de uma pessoa infectada, de uma gestante, né, infectada para o seu bebê durante o parto. A transmissão não foi comprovada, mas existe possibilidade dela ocorrer também através do compartilhamento de objetos, como um biquíni, né, um biquíni úmido, por exemplo, ou outros objetos. Vamos pensar então no sexo entre mulheres, né, entre pessoas do sexo feminino, com compartilhamento de vibrador, duchas vaginais, né, com a ducha contaminada, ou até mesmo com assento, né, no vaso sanitário. Então, gente, muito cuidado. Vaso sanitário fora de casa, né, mesmo que seja a casa de uma amiga, a casa de um amigo, não deve ser utilizado, né, da maneira que a gente utiliza no nosso ambiente doméstico, né, onde a gente tem um controle da higienização. Então, vaso sanitário fora de casa a gente usa numa situação de equilíbrio, né, como está aqui essa moça. Então, não se deve sentar em assentos sanitários públicos. Então, essa transmissão, né, essa possível transmissão, por que a gente coloca aqui como possível? Isso não foi provado, mas existe um número de pessoas do sexo feminino, né, infectado alto, e essas pessoas elas não tiveram relações sexuais, então indicando que provavelmente existem outras formas de transmissão. E além disso, uma outra evidência é que o Trichomonas vaginalis ele consegue sobreviver por várias horas numa gota de secreção vaginal. Então existem relatos de 3, de 6 horas, mas imagina que uma pessoa infectada utilizou um banheiro da universidade e ficou ali, né, uma gota da secreção vaginal e a pessoa senta ali naquele local. Então pode haver sim uma transmissão. E além disso, ele pode resistir por horas também, né, por 2 horas numa água a 40 graus. Então, apesar de não ter um cisto, né, e de não sobreviver por muito tempo fora do hospedeiro, é possível que a gente também tenha transmissão através desses objetos contaminados. E quais são os fatores de risco? Então, nesse momento, eu convido vocês a pausarem o vídeo e pensarem em tudo que vocês já viram até agora. Então, já sabemos que o Trichomonas vaginalis é um protozoário de transmissão sexual, mas que existem evidências que pode ser transmitido também através do compartilhamento, né, de objetos. Então, para o vídeo, tente listar agora quais seriam os fatores de risco associados a essa transmissão. E a gente já volta, então, para poder discutir sobre isso, ok? E aí, conseguiu elaborar a sua lista? Então, vamos para a segunda etapa da atividade. Para o vídeo novamente, olha para a sua lista e tente agrupar os elementos que você inseriu. Então, que tipo de padrão que você encontra em relação a comportamento ou qualquer outra coisa? Tente agrupá-los. Um minutinho e depois você volta para cá. Então, vamos lá. Vamos ver os itens que não podem estar, né, de fora dessa lista. Então, lembrando, né, aqui é um momento curto, né, para uma conversa curta, então eu não vou listar todos os fatores, ok? Mas a gente vai tentar, pelo menos, ver os principais. Então, como se trata de uma infecção sexualmente transmissível, o principal aqui, né, o principal fator de risco é justamente uma relação sexual desprotegida, sem uso do preservativo. Associado a isso, nós podemos colocar também múltiplos parceiros, que também está relacionado também à prostituição, ao abuso sexual, que normalmente ocorre, né, de forma desprotegida, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, porque, né, com o uso da droga, muitas pessoas acabam negligenciando o uso de preservativos. Então, fatores relacionados ao ato sexual desprotegido. Em um outro grupo, podemos colocar os fatores relacionados à disbiose. Lembra que o Trichomonas vaginalis é um protozoário anaeróbio que vive numa condição de pH muito específica. Então, a sua vida, né, durante o seu metabolismo, ele contribui para a manutenção desse pH um pouco menos ácido e também, né, para a anaerobiose daquela região, mas normalmente está associado a infecções bacterianas, como nós já falamos. Então,
quais são os fatores que podem levar a essa desbiose? Então, pensando na higiene íntima, né, a má higiene é um fator, mas a higienização também inadequada também é outro. Então, algumas pessoas, achando que estão mais protegidas, higienizam a vagina, ou seja, a parte interna. Isso não deve ser feito, né? Então, nem com ducha vaginal, nem com sabonete. O que se deve ser feito é a higienização da vulva, né, que é a parte mais externa. Então, a higienização da vagina, ela também é um fator de risco, né? Porque ela vai possibilitar, vai contribuir para essa desbiose. A alimentação também é um. O uso de antimicrobianos, então vamos imaginar um quadro, né, onde a pessoa tem, por exemplo, uma amidalite e ela não se dirigiu, né, até o atendimento médico e se medicou por conta própria com um antibiótico, né, de amplo espectro. Então, esse antimicrobiano ele também pode afetar as bactérias que estavam ali na vagina e também, né, provocando essa desbiose. Então, além disso, alterações hormonais, como o uso de contraceptivos. Mas também falamos sobre uma outra forma de transmissão que ainda não é comprovada, mas que também pode acontecer, que é através, né, do compartilhamento de objetos, como o uso de biquínis, né, roupas úmidas, também compartilhamento, né, de vaso sanitário contaminado, então foi até um banheiro público, sentou naquele vaso, então tudo isso é um comportamento, né, que pode vir a facilitar a infecção pelo tricomonas vaginalis. Será que a gente colocou tudo aquilo que você colocou na sua lista? Se você inseriu algum elemento, né, que eu não destaquei aqui, coloca no comentário, por favor, que eu gostaria de olhar a sua lista e saber o que você colocou, o que eu deixei de colocar aqui. Então, pode contribuir lá, tá? Então, vamos. Um ponto que a gente precisa parar para pensar com um pouco mais de cuidado é a relação sexual entre pessoas monogâmicas, ou seja, dentro de uma relação estável. Seja essa relação estável, né, com o título de casamento ou não, tá? A maior parte dos trabalhos vão destacar a relação heterossexual, o contato do pênis com a vagina. Mas vamos lembrar que se existe a possibilidade, né, de transmissão através de objetos contaminados, o compartilhamento de vibradores, né? Então imagina que duas mulheres estão tendo sua relação sexual, compartilhando um vibrador sem preservativo. Também é um risco, não só apenas para tricomonas, mas para outras ISTs também. E aí voltando, né, à questão da problemática que eu estava destacando. Quando a gente pensa numa relação monogâmica, normalmente existe uma confiança entre esse casal, heterossexual ou não, mas existe um vínculo de confiança, e essa confiança, ela acaba conduzindo a um comportamento que é o não uso, né, do preservativo. Então, nesse trabalho que eu destaquei aqui, o autor, né, ele percebeu, né, ele identificou que as mulheres casadas mostraram um hábito preocupante de risco, pois várias destas afirmaram não fazer uso do preservativo durante a relação sexual, alegando terem plena confiança na relação monogâmica e em seus parceiros. Então, existem muitos casos de mulheres, né, que se infectam dentro de uma relação monogâmica porque confiou no seu parceiro. Mas isso não está relacionado a um desconhecimento desses riscos. Então, a maioria respondeu que o preservativo é a melhor forma de evitar essa infecção. Então, essas mulheres, né, essas pessoas, elas sabem qual é a forma de prevenção, mas elas não usam porque confiam em seus parceiros. E, por outro lado, é nesse grupo onde foi percebida a maior prevalência de corrimento vaginal anormal nessas mulheres. Mas vale destacar que o autor, né, colocou que esse diagnóstico de tricomonismo não foi confirmado. Então, aqui, eu trouxe esse trabalho não para destacar os resultados desse trabalho, se era tricomonismo ou não, mas só para a gente pensar que quando a gente fala de pessoas, as pessoas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Então, além da parte biológica, além do conhecimento científico, que é
Qual é a forma de prevenção da tricomoníase ou de qualquer outra IST? Além de tudo isso, a gente tem sentimentos, a gente tem pensamentos, né? Nós somos pessoas, nós somos algo muito complexo. Então, o conhecimento apenas, ele não é o suficiente para que uma pessoa deixe de ter um comportamento de risco quando a gente fala de IST. Então, só queria destacar isso, porque muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer uma ação de educação e saúde, porque aquela pessoa, ela agora vai ter essa informação e a partir daí ela nunca mais vai ter um comportamento de risco. E não é bem assim que funciona. Existe uma distância muito grande entre a pessoa ter o conhecimento, entre ela ter aquela informação e ela ter um comportamento, digamos assim, né, seguro, saudável, se é que a gente pode colocar esses rótulos, ok? Então, entre conhecer, né, e estar sensível, né, aos riscos e ter uma mudança comportamental, existe uma série de coisas, mas isso aí seria uma outra aula, tá? Mas só para a gente ter isso em mente, que a situação da tricomoníase e de outras ISTs, ela é bastante complexa. E aí, em relação ao quadro clínico, né, o que essa pessoa do sexo feminino vai ter? Então, a principal manifestação clínica é o corrimento vaginal. Então, se é um protozoário, né, que coloniza a vagina e a cervix uterina, aquela região é a região mais afetada. Também pode ser acometida a vulva, ok? Mas, muitas vezes, esses casos são assintomáticos. Então, no sexo feminino, isso chega a 85%, né, dos casos. Mas se acredita que essas infecções assintomáticas, elas tendem a evoluir, né, até se tornar sintomáticas em 1/3 dos casos após 6 meses. Essa secreção, né, vaginal, ela se torna muito abundante. E por quê? Isso se deve ao processo inflamatório que está acontecendo ali. Então, lembra que o Trichomonas vaginalis é um protozoário que fagocita as células dali do epitélio estratificado. Então, essas células, né, elas vão estar ali descamadas. Então, esse corrimento, né, ele vai ser constituído por essas células epiteliais descamadas, pelas células do sistema imunológico, então, leucócitos que estão sendo recrutados ali, os piócitos, né, que já atuaram naquela infecção, o exudato inflamatório. Então, tudo isso vai estar presente nesse muco, nessa secreção, né, nesse corrimento, além do tricomonas. Isso já dá uma pista sobre como vai ser feito, então, o diagnóstico. A cor, a viscosidade, o cheiro vai depender muito das bactérias que estão ali junto com o tricomonas. Lembra que a gente está destacando aqui desde o início que o tricomonas normalmente vem acompanhado de bactérias anaeróbias principalmente. Então, o corrimento mais comum é o amarelo esverdeado, mas pode ser acinzentado, pode ser esbranquiçado também. Uma característica importante é que normalmente ele é bolhoso, né? Ele tem essas bolhas, porque o Trichomonas vaginalis ele produz uma enzima que é capaz de degradar o muco que está ali na vagina. E aí existe mais um problema associado, porque além de degradar, né, as células que estão ali na vagina, que servem também como uma proteção, como uma barreira mecânica, ele degrada o muco, então favorecendo então que outros micro-organismos, né, possam se disseminar no trato reprodutor feminino. Então aqui um esquema para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor sobre como acontece esse processo. Então, em situação de desbiose, existe então uma elevação do pH. Então, aquele pH que deveria estar em torno de 3 por conta do processo fermentativo, né, da fermentação daquele glicogênio que está ali nas células da vagina e da ectocervice, ele acaba não acontecendo da maneira como deveria, então existe uma redução da acidez, ou seja, uma elevação do pH, que pode chegar a 8, como nós vimos. Nesse ambiente de desbiose, né, com pH um pouco menos ácido e já também com bactérias anaeróbias, o Trichomonas ele consegue se instalar e vai provocar então o corrimento, né, que nada mais é do que a transdução inflamatória dessas paredes vaginais.
Essa transdução ela contribui também para a elevação desse pH. Além disso, a infecção pelo Trichomonas também vai criar esse ambiente anaeróbio, porque ele também vai liberar, né, gás carbônico e hidrogênio. Esse ambiente anaeróbio, né, e com pH um pouco menos ácido vai ser ideal para bactérias patogênicas. E essas bactérias que vão estar acompanhando o Trichomonas, elas vão estar também fermentando e liberando aminas, que vai dar um odor fétido, que é conhecido como cheiro de peixe podre. Então, o corrimento, né, do Trichomonas vaginalis, ele é bem característico por esse odor, né, bastante fétido, e também por aquela secreção com bastante bolhas, né, como nós vimos no slide anterior. Então, além da vaginite, né, na verdade da vulvovaginite, porque a vulva também, né, ela fica bastante irritada com a leucorreia, ou seja, com aquela secreção abundante, a região da vulva, o períneo, eles vão ficar com edema, com prurido, com ardor, com todas aquelas características, né, que vão surgir por conta do processo inflamatório. Então, a própria secreção provoca uma irritação naquela região. As paredes vaginais e a superfície da cervice, eles podem ter lesões pontiformes, que vai ser conhecido como aspecto de morango ou framboesa. E muita atenção no diagnóstico diferencial para HPV. E também pode haver uretrite, então, embora não seja tão comum haver infecção na uretra, né, principalmente na vagina e na ectocervice, pode acontecer também na uretra, então provocando uretrite, provocando a cistite, a disúria, pode haver dor abdominal e dor também durante as relações sexuais. Nos indivíduos de sexo masculino, a infecção costuma ser assintomática. Então, são poucos trabalhos, né, que falam sobre a infecção em pessoas de sexo masculino. E o diagnóstico também ele é bastante difícil, porque a maior parte dos testes eles dão negativos. Nesses indivíduos de sexo masculino, a colonização costuma acontecer na uretra e na próstata, provocando inflamações nesses locais, mas também pode ocorrer no epidídimo. Também já foi encontrado Trichomonas na glande e também já foi encontrado na região anal, mas não sabe se existe ali uma multiplicação, se ele está realmente colonizando ou se só foi por conta, de repente, de um coito, enfim. Não existe ainda nada comprovado em relação a isso. Então, pode provocar também dor, pode haver secreção, mas, como disse, a maior parte, né, dos homens são assintomáticos. E aí a gente tem um grande problema, porque esse quadro sintomático ele vai ser muito comum em muitas ISTs. Então, em HPV, em outras também, né? Então, aqui a gente está focado mais na questão da parasitologia, né? A gente não está falando muito de vírus e bactérias, mas muitas outras ISTs vão ter quadros assintomáticos em indivíduos de sexo masculino. E essas pessoas, né, com quadro assintomático, muitas vezes vão transmitir para muitas outras, porque existe essa falsa ideia de que, olhando o aspecto, né, do órgão genital, do pênis, né, da vulva, ali da vagina, da secreção, se tiver aparentemente saudável, a pessoa está isenta de infecções. Já vi discursos como esse, até mesmo em aqueles debates de Instagram, né, de pessoas comentando que se tiver daquele jeito, ninguém vai ter relação, ou seja, não precisa usar preservativo, né? Muita gente ainda alega isso. Então, isso é um problema, porque o indivíduo assintomático vai olhando para ele, parece que ele está saudável, mas ele é capaz de transmitir para muitas pessoas. E essas pessoas, né, sendo o sexo feminino, podem vir a manifestar tudo aquilo que a gente já conversou. Eu acabei passando, né, não destaquei, mas no caso de pessoas do sexo feminino, essa infecção ela pode se tornar um pouco mais grave, principalmente em gestantes, pode induzir o aborto. Pessoas, né, com essa infecção, né, com a tricomoníase, os bebês podem ter baixo peso ao nascer, então podem ter quadros um pouco piores do que aquele que a gente já falou. Em relação ao diagnóstico, o melhor diagnóstico é aquele onde a gente observa a presença do parasito, ou seja,
o exame parasitológico direto. Então, basta coletar a amostra, por exemplo, da secreção vaginal, colocar com soro fisiológico e observar, então, no microscópio. E aí vai, fazendo a coloração, por exemplo, pode ser corado ou não, com Gimson aqui vão ter imagens como essa, onde vai ser observado, então, o tricomonas vaginalis. Então, indivíduos do sexo feminino, secreções vaginais e uretrais, mas normalmente é coletado apenas a secreção vaginal. E em mulheres, em pessoas de sexo feminino assintomáticas, isso é feito até mesmo durante o Papa Nicolau. E, no caso de pessoas do sexo masculino, em secreções uretrais e prostáticas. Mas, como destaquei, normalmente esses indivíduos são assintomáticos e eles não fazem o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é muito maior em pessoas do sexo feminino. Ao olhar para essa lâmina, vai ser observado, então, além desse protozoário, se for feito a fresco móvel, um grande número de leucócitos por conta daquele exudato inflamatório que a gente já destacou. A vantagem desse método é que ele é rápido, então, fez a coleta, o ideal é fazer o exame o mais rápido possível, porque ele vai deixar de ser móvel, então vai ter uma perda aí de sensibilidade, vai ser mais difícil visualizar esse parasito. Ele tem um baixo custo também, mas a sensibilidade dele não é tão boa e à medida com que o tempo passa, a sensibilidade vai sendo reduzida. Um método que já foi considerado padrão ouro em muitos países, mas que nos documentos nacionais ele ainda é colocado como mais sensível, é a cultura. Então, a cultura dessa amostra que foi coletada. Em outros países, nos trabalhos, eu posso até deixar alguns trabalhos para vocês verem, existem várias outras técnicas que são utilizadas, mas elas não são destacadas nos documentos nacionais. Entre eles o PCR, que a gente já conhece bem, mas existem outras técnicas mais específicas e mais sofisticadas. Nessa secreção, é muito comum ver um pH maior que 5, então lembra que existe uma redução da acidez da vagina e também o teste da amina costuma ser positivo por conta daquelas bactérias que vão estar produzindo amina naquela região. E um ponto importante, como o tricomonas vaginalis, ele fagocita aquelas células que estão ali, da ectocerce, da vagina, daquele epitélio estratificado, as alterações que vão ser produzidas naquele local, elas podem ser confundidas no momento de fazer uma citologia oncológica. Então, o ideal encontrou alguma alteração morfológica celular e encontrou tricomonas, antes de dar qualquer diagnóstico, faça um tratamento contra o tricomonas vaginalis. Depois que o indivíduo for tratado, depois que já não tem mais o parasito, repete o exame para ver se aquela alteração era uma alteração realmente que está ocorrendo por algum outro fator, então realmente está relacionado a algum câncer, por exemplo, ou alguma outra infecção, como infecção viral, ou se era por conta da infecção pelo tricomonas vaginalis. E por conta também dessas alterações morfológicas que vão estar acontecendo aqui e da alteração da microbiota, a infecção pelo tricomonas está associado também às infecções por HIV e por outras ISTs. Então, por estar destruindo essa barreira, ele favorece também o aparecimento de outras, a instalação de outros micro-organismos causadores de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, normalmente, a pessoa que está chegando até o médico, que vai estar chegando até vocês futuramente, a queixa principal vai ser o corrimento vaginal. Então, após a anamnese e o exame ginecológico, vai verificar se tem cervicite ou não, Então, quando tiver esse corrimento vaginal, deve ser feito, então, a microscopia, o exame direto, e verificar, então, se existe a presença ou não do tricomonas. Então, tendo tricomonas, trate para tricomonise. Em relação ao tratamento, o protocolo nacional ele disponibiliza basicamente metronidazol, dose única ou tratamento por 7 dias. Nos documentos internacionais existem algumas outras opções. O tratamento em gestantes,
ele é autorizado porque não existe nenhuma evidência de que o metronidazol possa provocar alguma toxicidade para o embrião ou alguma teratogênese ou indução do aborto ou qualquer coisa do tipo. Então, as gestantes podem ser tratadas. E ponto muito importante. Lembra que a gente destacou que pessoas de sexo masculino dificilmente vão apresentar sintomas. Então, eles não vão procurar atendimento, né, por conta de uma queixa como um corrimento. Então, muitas vezes eles não vão ser tratados, né, se for algo espontâneo. Então, o tratamento, né, das pessoas de sexo masculino normalmente se dá por conta do tratamento da sua parceira. Então, aquela mulher, né, que foi fazer o tratamento, que de repente foi fazer um preventivo, e aí pelo odor, pelas características, né, o médico fez o diagnóstico e vai tratá-la, também precisa tratar o seu parceiro. Então, o seu parceiro, ou a sua parceira, ou os seus parceiros. Então, é preciso fazer o tratamento de todos eles para evitar com que haja, né, a reinfecção. Isso vale para a tricomonise e vale também para outras ISTs. Em casos de violência sexual, é preciso fazer o diagnóstico para a tricomonise e também pode ser feito o uso de medicamento de forma profilática. Vou destacar agora alguns pontos importantes a respeito do tratamento. O primeiro deles, durante o tratamento não se deve ingerir álcool. E isso precisa ser informado para o paciente, porque a interação medicamentosa, né, com o álcool, ela pode provocar tonteira, um gosto metálico, náuseas. Então, informa o paciente sobre a necessidade de se abster do álcool durante o tratamento. Além da abstenção do álcool, também é preciso haver abstenção do sexo durante o tratamento. Então, além de tratar, como já foi mencionado, né, o paciente, é preciso orientar também o tratamento do parceiro ou dos parceiros sexuais dessa pessoa. Então, até que todos os seus sinais e sintomas, né, tenham desaparecido e do parceiro ou parceiros também, o sexo ele não pode acontecer. O desaparecimento dos sintomas, ele não é sinônimo de cura, tá? Então, pode haver persistência da infecção. Então, por isso, após o tratamento, é recomendável que depois de 3 meses seja feito novamente o exame, né, o exame parasitológico direto, para ver se realmente o tratamento foi eficaz, se promoveu ou não a cura. Isso porque a infecção persistente ela é muito comum, né, na tricomonise, e isso, né, essa infecção persistente, ela pode estar relacionada à reinfecção. Então, às vezes, o indivíduo recebeu o diagnóstico, fez o tratamento, mas ficou com vergonha, não quis conversar com seu parceiro. Ainda existe muito tabu quando a gente fala de IST. Então, nesse caso, imagina, o parceiro não foi tratado, a pessoa foi tratada, mas ela pode vir a se reinfectar. Então, essa, né, é uma possibilidade. O outro é o caso, como nós já colocamos, que inúmeros parceiros, né, múltiplos parceiros, é um fator de risco. Então, se a pessoa tem muitos parceiros e os seus parceiros ou um novo parceiro pode vir, né, a reinfectar. E uma outra causa que talvez seja um pouco mais preocupante é a resistência ao metronidazol. Então, há casos de resistência ao tratamento. Então, nesse caso, se o paciente foi tratado, seu parceiro, seus parceiros foram tratados de maneira adequada, seguiu todo o protocolo e ainda assim a infecção persiste, pode estar diante de um caso de resistência. Então, a avaliação da resistência ela pode ser feita e também o tratamento nesse caso não deve ser a terapia única, e sim aquela terapia lá de 7 dias. Nos protocolos internacionais também há outras opções terapêuticas, como eu mencionei, além do metronidazol, que também podem ser feitas nesse caso. O tratamento durante a amamentação ele ainda é um pouco controverso, porque o medicamento ele vai estar presente também no leite materno. E uma outra coisa que a gente também precisa pensar lembra que quando a gente colocou lá, né, os fatores de risco, a gente dividiu, né,
em fatores relacionados à infecção através do ato sexual, através do compartilhamento de objetos, vaso sanitário e também a desbiose. Então, principalmente nos casos de infecção recorrente, o tratamento dessa desbiose também pode ser importante. Então, o uso de probióticos, contendo, por exemplo, lactobacilos, pode vir a favorecer o restabelecimento da microbiota vaginal. Então, precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado. E aí, quando a gente fala de microbiota, não é só o tratamento com probióticos da microbiota vaginal, como está aqui, porque esse aqui é um manual que isso foi extraído do manual de ginecologia. Então, ele destaca que no caso de repor a microbiota vaginal, precisa ser de micro-organismos que já estavam ali e que vão estar contribuindo para a manutenção desse pH. Mas estudos com outras ISTs, principalmente com a Cândida, por exemplo, já demonstrou que a microbiota intestinal também tem uma relação com a saúde da vagina. Então, o uso de probióticos e de pré-bióticos também ajuda a manter a microbiota intestinal e, consequentemente, a microbiota vaginal saudável também. Então, tá aí um ponto que pode ser considerado, além do tratamento parasitológico, para obter a cura, principalmente nos casos de infecções recorrentes, pensar aí numa terapia complementar, tentando recuperar essa microbiota e retomar a homeostase vaginal. Então, eu espero que esse momento tenha sido um momento de reflexão, de aprendizagem. Como foi um momento curto, não foi abordado todos os temas, então, tendo qualquer dúvida, manda um e-mail que eu vou ter o prazer de estar tentando ajudar vocês a responder, a tirar as suas dúvidas, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço.